Todo paciente que chega à instituição, muitas vezes o que ele vê é a própria dor. O que ele consegue enxergar é a dor. Eu tenho uma dor no corpo inteiro. Isso é o que eu enxergo. Entretanto, o que cabe ao médico atrás da poltrona, que está de frente a ele ou ao lado dele, é buscar identificar quando essa dor começou. O que aconteceu na época que a dor começou? E muitas vezes o paciente ele traz consigo um conhecimento, ele toma consciência do fato dele estar ali. E muitas vezes ele identifica ao redor dele possíveis situações que o levaram até ali. Talvez pessoas que estão nos vendo agora, eles começam a identificar, nossa, a minha dor ela começou no corpo inteiro. Entretanto, ela começou há 8 anos atrás. Uau, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu perdi o meu avô. Isso para mim foi muito, muito cruel, muito dolorido. Será que para você que está em casa, que consegue identificar isso, será que de fato isso que aconteceu não tem uma correlação com a sua dor? Possivelmente sim. Isso quer dizer que a dor não é física de forma nenhuma. Isso quer dizer que de fato a sua mente ela também é um componente muito importante do estado que você está. Então para você que tem esse padrão de dor, se eu atuar só na área física, eu esqueço de uma dor que a gente chama de uma dor da mente ou uma dor da alma. E acaba que isso você fica num ciclo em que você trata, não melhora. Busca outro colega, trata, não melhora. Busca outra ferramenta, trata e não melhora. O que de fato a gente verdadeiramente acredita? Que o ser humano ele é único, o ser humano ele é especial. E ele precisa sim se entender, se conhecer. E é muito importante isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me curo, mais eu me transformo. Quanto mais eu me transformo, mais eu ajudo pessoas a se curarem. E quanto mais pessoas se curam pela minha própria história, mais eu curo o mundo. Então sim, nós somos agentes de transformação do mundo. E esse ser um agente de transformação do mundo é um agente de se autoconhecer. É a base fundamental em que nós da Relívio trabalhamos. É levar esse conhecimento para as pessoas, delas se conhecerem, delas se curarem, delas se tratarem e delas sim poder, quem sabe, transformar o mundo ao seu redor, transformar a sua família, transformar o seu ambiente de trabalho, transformar a sua comunidade. Então, é a base do autoconhecimento. A Relívio é um hospital dia que foi fundado no ano de 2015. E ela traz consigo uma base, que é a base do tratamento do ser humano. Então, eu penso no ser humano, ele que vive em 3 tripés. Mente, corpo e energia. Podemos pensar em mente, alma e espírito. Então o ser humano ele é composto por essas estruturas. Pensando em ter o melhor resultado nesse ser humano, eu preciso abordar essas 3 áreas dele. Essas 3 áreas o fundamentam. Então muitas vezes um paciente ele queixa, sim, ele chega na clínica buscando uma queixa física, uma dor, que ela pode ser a ponta do iceberg. Entretanto, ele necessita que olhe para as outras áreas dele. A Relívio, ela consegue hoje, por metodologias muito específicas e claras e fundamentadas, em identificar o que pode ser que esteja mais desestruturado na base desse paciente. Tendo isso identificado, você consegue abordar com uma maneira muito mais cirúrgica e específica. Se eu tenho 3 elementos que compõem o ser humano, e se eu atuo de maneira diferente nesses elementos, possivelmente eu vou ter resultados diferentes. Resultados ineficazes. Um problema físico sendo visto como um problema mental, eu vou estar atuando na área física, mas esquecendo a mente. Um problema mental sendo visto como um problema espiritual, eu vou estar atuando com ferramentas diferentes na estrutura que ele deve ser atuado. E o que se observa? Muitas vezes você escuta falar, eu escuto o paciente queixar, que ele precisa ir para a igreja. Mas às vezes o problema dele não é espiritual. O problema dele é físico, verdadeiramente. Então, como é que eu vou dar um medicamento, um remédio, uma terapia espiritual num paciente que ele tem um problema físico? Ou um paciente que ele tem um problema mental? Como é que eu vou dar para ele um tratamento voltado para a sua mente se eu vejo esse problema como um problema puramente físico? Então, o que a Relívio busca fazer? Busca identificar de fato a origem do problema, isso num diálogo, isso com métricas, isso com questionários e atuar de forma específica nessas bases. Ou seja,
vou atuar com ferramentas voltadas para a saúde física, vou atuar com ferramentas voltadas para a saúde mental. Assim a gente consegue ter um melhor resultado. Isso é o que a gente chama de medicina, eu gosto de chamar de medicina funcional. Mas muito se escuta falar sobre a medicina integrativa, onde se integra todos os tratamentos em prol do paciente. Eu cheguei à Vitória, no estado do Espírito Santo, em 2009, após uma residência em anestesiologia, e eu comecei a conviver com dores. Dores que me incapacitavam, dores que me limitavam, dores que me afastavam da minha família, dores que me dificultavam executar o meu trabalho de forma plena, dores que me dificultavam ser um ser humano de forma plena. Então eu fui passando por vários e vários especialistas, até que eu resolvi a me especializar em dor, onde eu fui para a USP de Ribeirão Preto, fiz a minha residência em dor, mas ali eu comecei a ter um contato com o que a gente chama de modelo biomédico clássico no tratamento da dor, em que eu levo um sintoma, eu ganho um medicamento. Foi importante? Não só foi, como é importante você de fato utilizar os medicamentos e terapias intervencionistas no tratamento da dor. E fui me especializando em intervenção, fui me especializando em outras áreas, onde eu conheci um pouco de nutrição, de ortomolecular, de ultrassonografia. Tudo isso foi fazendo parte da minha formação. Até que mais recente, 2017, 2018, eu comecei a me conhecer um pouco mais pelo tratamento da mente. Entretanto, voltando um pouquinho, em 2015, isso eu quero deixar muito de mensagem, é que por mais que eu fizesse todas as terapias, tomasse todos os medicamentos, aprendesse, conhecesse e aplicasse em mim terapias intervencionistas, que são conhecidos como os bloqueios, eu não conseguia me livrar da dor. A dor era a presença constante na minha vida. Eu conseguia, sim, ter alívio do sintoma. Entretanto, eu aliviava e a dor voltava. Mas eu esquecia que eu tinha dentro de mim mente, corpo, espírito, e que eu tinha que olhar para a minha base. Como estava a minha base? Como era, de fato, o meu peso? Como era a minha alimentação? Como eram meus hábitos? Como era a minha visão de propósito? Como era o meu relacionamento comigo mesmo, a minha condição de saúde mental? Eu estava obeso, eu era tabagista, eu não tinha mais nenhuma questão espiritual. Quando eu falo de espiritual, eu falo de espiritualidade, de perda de propósito. Tinha muitas questões envolvendo a minha saúde. Entretanto, eu me negava. Eu não olhava que, de fato, talvez eu estava naquela condição sem ter uma resposta importante porque eu não cuidava da minha saúde. Eu não cuidava de mim. Eu simplesmente estava querendo que a resposta viesse de um medicamento, que a resposta viesse, talvez, de uma terapia intervencionista. E isso não aconteceu. Mas quando eu olhei para mim verdadeiramente e comecei a olhar que dentro de mim eu tinha uma pessoa que tinha muitas questões necessitando de melhoras, mente, corpo, espírito, eu comecei verdadeiramente a me curar. Por quê? Porque eu fui me conhecendo e eu fui transformando o que precisava ser transformado. Eu fui modificando padrões que precisavam ser modificados. Porque não podemos esquecer que nós somos seres de autocura. Então, nunca se esqueçam e sempre se lembre, dentro de você, você é um ser de autocura. E se nessa cura não está ocorrendo, ela não está ocorrendo porque possivelmente, há um desequilíbrio na sua base como ser humano. Esse desequilíbrio ele pode ser, sim, de fato físico. Pode estar faltando nutriente, pode ser que não esteja praticando exercício físico, pode ser que seja um problema de sono, mas ele pode ser um problema de mente, pode ser um problema de alma, pode ser uma dor que vem lá dentro da perda de um pai, pode ser uma dor que falta às vezes libertar um perdão, pode ser às vezes uma dor de não entender verdadeiramente qual é o seu propósito no mundo, por que nós existimos. Pode ser que a dor ela venha de tudo isso, pode ser que seja uma mesclagem de tudo isso, ou pode ser algo somente de uma dessas áreas. Mas eu costumo dizer que se você sofre com qualquer dor, de qualquer situação, seja ela física, ou seja uma dor do seu trabalho, ou seja uma dor da sua sociedade, uma dor da sua família, pode ser que isso seja uma grande oportunidade de transformação. Talvez seja o momento de você olhar para você e ver, de fato, eu estou sendo um ser humano completo, eu estou me cuidando como eu devo me cuidar, ou não. Eu simplesmente estou querendo que alguém resolva os meus problemas, eu estou querendo que apareça um medicamento, que ele venha e caia, e todos os problemas sumam.
Talvez por isso que muitas pessoas ela vivem num ciclo, esse ciclo infinito de cada vez eu estar mais doente, de cada vez eu estar mais limitado, de cada vez eu conseguir olhar para o meu filho e não conseguir cuidar do meu filho, ou chegar em casa, olhar para minha esposa e não conseguir dar para ela o que ela precisa. Talvez eu não seja o profissional incrível que eu deva ser. E lembrando que nós estamos nesse mundo para sermos incríveis, nós estamos nesse mundo para fazer coisas pelos outros. Lembre-se, sempre se lembrar de nunca esquecer em que nós estamos aqui para fazer coisas por alguém, para alguém. Se tem dúvida, olhe para a natureza, veja como a natureza é. Uma pereira, ela produz pera. E eu te pergunto, ela produz pera para ela? Não, ela produz pera para o mundo. O sol brilha para ele? Não, o sol brilha para o mundo, para dar vida para o mundo. E você? Você existe no mundo. Para quê? Possivelmente você existe para fazer algo por alguém, para alguém, para uma sociedade. E o que eu acabei de falar? De propósito. Eu acabei de falar de espiritualidade. Eu acabei de falar do seu contato, de você com o universo. E isso é muito poderoso. Tudo isso tem a ver com cura. Tudo isso tem a ver com a sua autocura, a cura do sistema que você faz parte. Então a Relível, ela busca que as pessoas se conheçam, elas se conheçam em várias esferas. Sim, utilizando medicamento, utilizando tecnologia de ponta, mas principalmente utilizando pessoas para que se conecte com pessoas, para que se conecte verdadeiramente alma com alma e que nós possamos verdadeiramente fazer com que as pessoas se entendam, se compreendam, utilizando a melhor ferramenta que possa se existir em prol do ser humano. Então nós atuamos em duas pontas. Eu me conheço, eu me curo. Base, mente, corpo, espírito. Eu preciso atuar nessa ponta. Entretanto, a outra ponta, ela não pode ser deixada de ser cuidada. Ela não pode ser deixar de cuidar dos sintomas. Então, o que nós vamos fazer nessa outra ponta? Terapias por onda de choque, terapia regenerativa. Eu vou estimular o corpo a regenerar. Terapias biológicas e não biológicas, que também com finalidades regenerativas, por exemplo, aspirado de medula óssea, por exemplo, proloterapia. Lembre-se, toda dor que ela seja mantida por muito tempo, o neurônio ele começa a se adaptar, ele começa a se acostumar àquele estímulo de dor contínuo, constante no corpo dele. E quando ele começa a se acostumar e se manter naquele ciclo de dor por mais de 3 meses, que é uma dor crônica ela é uma doença, isso é muito importante ser colocado aqui, o neurônio ele começa a se sensibilizar. Uma maneira de dessensibilizar, nós podemos utilizar anestésico local endovenoso, que é o bloqueio simpático venoso. Isso leva a uma dessensibilização. Além disso, nós podemos utilizar outras ferramentas, como a magnetoterapia, como a estimulação magnética transcraniana, um aparelho em que eu estimulo áreas específicas do cérebro, buscando que haja uma reabilitação daquela estrutura, muito utilizado para depressão, para ansiedade, para o próprio tratamento da dor crônica. Nós precisamos, às vezes, utilizar outras ferramentas, como a ozonioterapia, uma terapia de baixíssimo custo, mas que também tem um efeito analgésico, um efeito antioxidativo, que deve ser utilizado. Nós devemos utilizar nutrientes, ou seja, complexo de vitaminas, complexo de proteínas, fitoterápicos, porque muitas vezes o seu corpo ele passa pelo que passa, ele sofre o que sofre por um processo de desnutrição, falta de um determinado nutriente. Base do nosso tratamento ele é voltado para esse processo nutritivo. Quando eu falo nutritivo, ofereço o nutriente que pode estar faltando. Por exemplo, vitamina D, vitamina do complexo D. Podemos utilizar fitoterápicos que têm menos efeitos colaterais. Por exemplo, a cúrcuma, o arpagófito, a boswellia. Podemos utilizar também e devemos utilizar sempre as terapias que são terapias de reabilitação. É impossível pensar em tratar um paciente com dor crônica sem reabilitá-lo. Reabilitá-lo é olhar para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde social. Quem eu preciso? Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, biomédico, acupunturista, acupunturiatra, profissionais de diversas áreas.
mas diversas áreas trabalhando de forma adjunta em prol do meu paciente, em prol do meu cliente. São vários profissionais que entendem que dor crônica é uma doença e eles atuam direcionado, vou nessa direção. Não é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe interdisciplinar, é uma equipe que trabalha de forma conjunta. Porque imagine você, eu posso ter vários profissionais de várias áreas diferentes. Entretanto, eu estou nesse ponto de dor, ponto de sofrimento, ponto de que eu não consigo viajar com a minha família, ponto que eu não consigo ter uma vida adequada no meu trabalho. E eu quero chegar aqui. Eu quero voltar a ser independente. Eu quero voltar a brincar com meu neto. Eu quero voltar a curtir a minha esposa. Eu quero voltar a ter uma vida de qualidade. Eu preciso de profissionais que juntos me levem até aqui. Profissionais que entendam verdadeiramente que esse sofrimento ele exige muito mais conhecimento. Se eu tenho profissionais alinhados na mesma direção, a chance de eu ter esse resultado, isso a própria literatura nos traz, ela é muito grande. Agora, físico, psicólogo, nutricionista, educador físico, dentre tantos outros, vindo na mesma direção, forças agindo juntas e na mesma direção, eu tenho chance de ter um resultado muito grande. Agora, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é a dor crônica, elas pensam que às vezes que é só um machucado, e está tudo bem. Às vezes falta só um pouco de conhecimento e de abrir um pouco a mente. Mas eu tenho médico puxando para cá, fisioterapeuta para cá, psicólogo para cá, nutricionista para cá, cada um com uma visão separada. Qual a chance de eu chegar aqui? Diminui muito. Então, o que eu preciso? De profissionais alinhados, juntamente com você, juntamente com o paciente, para que ele alcance o seu melhor resultado, a sua melhor versão. Então, a Relívio, sim, ela é composta basicamente com um tratamento interdisciplinar, utilizando o que existe de tecnologia de ponta para que alivie de fato os sintomas. Aliviando os sintomas, você tem a sua melhor condição para que, por meio da reabilitação, do autoconhecimento, você atinja o seu propósito. E eu tenho certeza que o seu propósito, o propósito dos pacientes com dores crônicas, eles vão muito além do só o alívio da dor. Eles vão em direção a retomar a sua vida, a conseguir fazer tudo aquilo que a dor fez com que eles deixassem de executar, que a dor retirou da vida deles. E para isso precisamos sim de ações muito específicas e muito sérias. Nenhuma dor ela é somente criada na cabeça. De fato, as dores são verdadeiras, as dores são reais e elas precisam de tratamentos sérios, de tratamentos consolidados, de tratamentos já testados, de tratamento embasado cientificamente, para que o paciente atinja a sua melhor versão.